Eu gostaria de saudar a você com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui juntos para a lição de número 10, o plano de livramento e o papel de Esther. E nós, lendo o comentário dessa lição pelo pastor Silas Queiroz, nós observamos os primeiros 2 tópicos que ele escreveu e a partir dele nós escrevemos um tópico para o nosso roteiro e os outros 2 finais nós vamos tirar do 3º tópico da lição, assim que nós neste canal sempre construímos um roteiro dinâmico e didático mais facilitado para aplicação na sala de aula e é este o roteiro que eu quero compartilhar com você e nós dividimos, portanto, em 3 tópicos. São eles: o tempo da decisão do plano de Deus. Em segundo lugar, o tempo do preparo para o plano de Deus. E em terceiro lugar, o tempo da ação do plano de Deus. Falando em primeiro lugar da decisão do plano de Deus, nós dividimos este subtópico em 3. Primeiro, aceita quem não age com covardia. Em segundo lugar, aceita quem não age com egoísmo. Em terceiro lugar, aceita quem não age na autoconfiança. E como dissemos, nós usamos os 2 primeiros tópicos da nossa lição para construir este pensamento aí. E quando nós estamos falando do tempo da decisão, a palavra-chave aí, na verdade, são 2 deste tópico. A primeira dela é decisão, a segunda dela é o plano de Deus. Aleluia! Como nós estamos estudando no livro de Esther, nós entendemos que o povo de Israel, o povo de Deus, estava numa situação muito difícil depois que Amã se levantou e conseguiu convencer o rei e fazer aquele mandato para que aquele povo fosse completamente extirpado. Isso nós estudamos na lição passada de número 9. Então agora nós encontramos o povo de Deus numa situação extremamente difícil. E ao orarem, ao buscarem ao Senhor, veio um projeto, parte de Mardoqueu em falar com Esther, parte de Esther em falar com o rei, mas nós vamos, a partir deste entendimento deste texto e de outros textos bíblicos, entender que Deus ajuda-nos a um plano. Deus tem um plano, Deus permite, aleluia, que nós como crentes, que nós como povo de Deus, encontremos a saída para um problema. Ele nos vai ajudar, mas na maioria das vezes há uma participação nossa. O plano é de Deus, nós temos que buscar, nós temos que nos sintonizar com Ele. Nós vamos estudar mais detalhes sobre isso nos demais 2 tópicos da lição, mas é importante nós nos alertarmos nesta hora para entender que nós não estamos falando do plano do homem, mas estamos falando do plano de Deus. E claro, nesta realidade da vida, o homem está imergido, está em contato. Você veja que tanto Esther como Mardoqueu buscaram ao Senhor, não é? Tem a intenção do homem, tem a necessidade do homem, mas tem a participação de buscar a Deus e nós entendemos que esta parceria, aleluia, é assim que Deus trabalha para o livramento do seu povo no passar da história. Então, no primeiro tópico nós vamos falar que o plano de Deus, então, ele é aceito. Ou seja, o primeiro tópico fala da decisão. Vamos decidir ou não? Decisão, em primeiro lugar, ela é aceita para quem não age com covardia. Eu quero nos lembrar aquilo que o comentarista também realçou para nós, que Mardoqueu, ao saber daquele problema, podia ter feito um plano de escape. É o mais natural. Quando nós nos encontramos numa situação de tamanha perseguição como eles estavam vivendo ali, é aquela história, salve-se quem puder, né? Então, cada um que fuja, que vá para um outro país, que vá para outro lugar, mas que fuja do problema, e essa seria uma ação covarde no sentido de não enfrentar o problema de cara, mas sim de fugir, e é casado com segundo subtópico que nós colocamos aí, o egoísmo, ou seja, cada um por si, cada família por si. No entanto, o plano de Deus geralmente, aleluia, pode sim ser aplicável ao indivíduo, pode sim ser aplicável à família, mas também, muitas vezes nós vemos como neste caso, o problema não era de uma família, não era de um indivíduo, era de todo o povo de Deus, e aceita o plano de Deus quem não age com
covardia. Vamos ao texto de Ester, capítulo 4, versículo 16. Diz o texto: vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite, eu e minhas moças também, assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e pereço. Então nós vemos aqui a atuação de Ester, né? Já mencionamos a atuação de Mardoqueu, que ao invés de planejar a fuga dele, talvez, e falar com Ester para planejar uma fuga, não, ele enfrentou a situação, ele mostrou coragem e não covardia para falar sobre aqueles homens que estavam tentando matar o rei, e agora pela segunda vez em prol do seu povo, ele agiu com coragem, sabendo e entendendo que Deus atuaria por Ester estar ali, que aquilo era um propósito de Deus, e por causa disso ele não foi covarde, falou com ela, e ela também neste versículo mostra, ela explicou para Mardoqueu, disse: olha, não funciona aqui no palácio assim, eu não posso chegar diante do rei sem ser convidada, faz 30 dias que eu não sou convidada. No entanto, quando Mardoqueu fala com ela mais uma vez, então ela diz: então orem por mim, vamos jejuar, vamos buscar ao Senhor, e se eu perecer, pereço, porque para decidir em prol do plano de Deus, em primeiro lugar, nós não podemos agir com covardia. Juízes capítulo 7, versículo 3, diz: agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: quem for covarde e medroso, que volte e vá-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram o povo 22.000 e 10.000 ficaram. Você vai lembrar desta história. Gideão tinha os midianitas como um povo contrário a eles, e agora ele levanta um exército dentre o povo de Deus de 32.000, e ele ficou contente, animado para lutar então com aqueles 32.000 valentes, não é? De repente Deus diz para ele: não, é muita gente. E a primeira prova que Deus fez, aleluia, para o plano de Deus. Por isso nós estamos enfatizando, porque a decisão do plano de Deus não é para covardes. E ali estava Gideão, e agora mandou o Senhor dizer: olha, fale à tropa, que quem for covarde e medroso, que volte e veja que 22.000 daquele exército estava com medo, estava acovardado, e voltaram para trás. Gideão ficou a partir daquele momento com 10.000, e você sabe da história que ele nem com 10.000 vai ficar, muito menos que isso. Mas já percebemos aí que para aceitar, para tomar a decisão para o plano de Deus, nós não podemos ser um daqueles que perguntou ao Senhor: quem é covarde? Quem é medroso? Porque para enfrentar o plano de Deus em prol da nossa família, para enfrentar o plano de Deus em prol da nossa igreja, da saúde espiritual, da nossa vida, da família e da igreja, nós não podemos ser covardes, nem no tempo antigo, nem no tempo de hoje. Mas, em segundo lugar, nós não podemos agir com egoísmo. Nós entendemos aqui, mais uma vez, que a família não tentou fugir e escapar por si só, mas eles pensaram nos demais da sua nação. Ester capítulo 2, versículo 21 e 22 diz: naqueles dias, assentando-se Mardoqueu à porta do rei, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtã e Teres, grandemente se indignaram e procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. Veio isso ao conhecimento de Mardoqueu, e ele o fez saber à rainha Ester, e Ester disse ao rei em nome de Mardoqueu. Nós vemos aqui mais um episódio que Mardoqueu não foi egoísta. Ele soube aquilo, ele não deixou passar, ele não pensou só nele, não é? Simplesmente ele teve coragem e não foi egoísta para compartilhar com Ester, que podia ter, entre aspas, roubado a sua glória, não é? E nós escutamos isso do comentário, inclusive o comentarista mencionou isso, que ela foi fiel em dizer: olha, foi Mardoqueu quem disse. No entanto, ele também não foi egoísta em pensar somente em si, mas no bem-estar do rei, no bem-estar do povo de Deus, neste contexto da história de Ester. Neemias capítulo 1, versículo 2 e 3, veja este texto que interessante: que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro, e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. Então, veja que neste texto aí, no capítulo 1, nós encontramos que Neemias se preocupou com o povo de Deus. Haviam aqueles que estavam com eles ali no cativeiro, mas ele se lembrava de que alguns do seu povo ficou para trás, ficou lá em Jerusalém, ficou na sua terra, aleluia, e ele
quis saber, ele se interessou para saber, porque o egoísmo não é parte do plano de Deus, aleluia. Nós nos importamos uns com os outros, e Neemias se importou, e para sua surpresa a situação estava pior do que ele podia imaginar. Os muros de Jerusalém, para além do templo que ele já sabia, mas os muros e a situação de miséria do povo era algo extraordinário. Por isso nós vamos ler no capítulo 2, versículo 1 a 5, a continuação do seu sentimento. Diz o texto o seguinte: sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Atarxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu tomei o vinho e dei ao rei. Esse era Neemias. Porém, nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto, pois não estás doente? Não é isso, então, tristeza de coração? Então temi muito em grande maneira e disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meu pai, assolada e tendo sido consumida as suas portas a fogo? Versículo 4 ainda. E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito na tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Veja, irmãos, o projeto da reedificação de Jerusalém não é de Neemias, é de Deus. O plano, aleluia, da reconstrução, o plano da edificação, vamos trazer aplicado para nós, da igreja, da família, não é do homem. Nós participamos, Deus comove, constrange o nosso coração, mas o projeto é de Deus. Mas veja que este homem não foi egoísta. Quando ele perguntou e soube da realidade, então ele foi diante do rei e ele estava com tristeza. E talvez ele imaginasse, pelo que eu entendo do contexto, que enfim, o rei não tomaria atenção nele, porque afinal de contas, ele somente era um servo que provava o vinho do rei e ali o colocava, o servia para tomar. No entanto, para sua surpresa, o rei tomou atenção e ele ali encontrou coragem para fazer este pedido de que ele fosse enviado, não é, para falar a situação do seu povo e fazer este pedido diante do rei, algo que necessitou de coragem e com certeza não foi algo egoísta, ou seja, ele estava muito bem. Um empregão, aleluia, no palácio junto ao rei da Pérsia. Não podia ser melhor, mais estável, mas ele estando ali, o seu coração se alçou à necessidade dos seus irmãos. E por isso ele não agiu com egoísmo, mas sim agiu para ajudar, para reconstruir, para estar ali e reerguer a realidade do seu povo que estava lá. Em terceiro lugar, aceita a decisão de entrar no plano de Deus quem não age na autoconfiança. Lucas capítulo 5 e versículo 5, o texto diz: e respondendo Simão disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. O que é que nós vemos aqui, irmãos? Nós entendemos de pesca. Nós entendemos da situação como Mardoqueu e Esther entendiam ali. Eles podiam fazer um plano da cabeça deles. No entanto, a primeira coisa que Mardoqueu fez quando ele soube da lei que estava vigente foi sair pelas ruas e clamar a seu Deus em panos de saco e cinza. A primeira coisa que Esther, depois de entender que, olha, vou decidir pelo plano de Deus, fez foi dizer: jejue por mim, jejue comigo em verdade, aleluia. Por quê? Porque é necessário que Deus esteja nesse assunto. Nós queremos fazer o plano de Deus sabendo que Deus é quem cuida do seu povo. Glória seja dada ao nome de Jesus. Então, quem aceita o plano de Deus não age na autoconfiança. É Pedro aí. Ele diz: Senhor, a minha matemática diz que não vai acontecer nada, porque a gente trabalhou, sou pescador, não é minha profissão. Mas porque o Senhor manda. A confiança estando no Senhor, então eu lançarei a rede. Nós sabemos dessa história. A rede veio lotadinha, quase se rasgando. Hebreus capítulo 11, versículo 8, diz: pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. O plano de Deus para Abraão foi dado
por Deus, e era grande e era extenso a promessa, aleluia, mas a ordem, a diretriz primária não foi o final, foi dizer: agarra suas coisas aí, sai do meio da tua parentela para uma terra que eu te mostrarei. Não foi projeto dele, ele não foi na confiança dele, pelo contrário, ele teve que cegamente confiar no Senhor, porque ele nem sabia geograficamente para onde o Senhor o mandaria. Mas ali nós vemos um servo que agiu não na autoconfiança, e por causa disso o plano de Deus na sua vida foi cumprido. Falamos do primeiro tópico, o tempo da decisão do plano de Deus. Deus tem um plano, aleluia. Deus nos ajuda em nossas realidades, mas nós não podemos agir com covardia, nem com egoísmo, nem na autoconfiança. Em segundo lugar, o tempo para o preparo para o plano de Deus. Deus tem um plano, nós decidimos, amém. E agora? Agora é preparar. 3 preparos. E estes 2 tópicos nós tiramos do terceiro aqui da nossa revista, do nosso comentário do pastor Silas Queiroz. Veja bem, preparo, em primeiro lugar, preparo espiritual, abstinência e devoção. Segundo, preparo emocional, ancorar a confiança em Deus. Em terceiro lugar, o preparo físico, força e tática. Como preparo espiritual, eu vou te levar de volta a Neemias, capítulo 1, versículo 4, que diz o seguinte: sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. O que nós vemos aí? Neemias ouviu a situação do povo, da cidade, lá em Jerusalém, aqueles que não vieram para o cativeiro. Ele chorou muito, emocionalmente ele ficou muito perturbado. No entanto, o preparo espiritual começou naquele momento. Ele não enfiou a sua cabeça, ele não foi, enfim, ficar desesperado, entrar em depressão, não. Ele começou a buscar ao Senhor. Através do jejum e da oração, ele buscou ao Senhor. E o Senhor, como nós já lemos aqui, o direcionou, o Senhor o ajudou diante do grande rei Artaxerxes. Ele conseguiu ser usado por Deus, um destes, na reconstrução, na volta deste cativeiro. Atos capítulo 9, versículo 9 e 11, depois saltaremos ao 17 e 18, diz o seguinte: esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E Ananias foi, entrou na casa, impondo-lhes a mão, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. O que é que nós vemos aqui? Um preparo espiritual. Nós olhamos em Neemias, ele se absteve de comida para jejuar, ele foi devoto ao Senhor, no sentido da devoção, é no sentido de buscar somente a Deus, a força em Deus, a vitória em Deus. Nós já aceitamos o plano de Deus, agora estamos falando do preparo. E o preparo espiritual tem a oração, o jejum, essa abstinência, não é? Mas quando nós olhamos em Paulo, você veja que Paulo, ele foi para Damasco, tornou-se cego e ele estava ali orando. Neste tempo, o Senhor levanta ao profeta Ananias, que teve que convencê-lo, né? Porque ele estava com medo de Paulo. Mas quando Ananias aceitou o desafio de Deus e disse: irmão Paulo, aleluia, e foi ali para orar por ele conforme o mandato do Senhor para que ele pudesse voltar a ver. A palavra diz que ele foi cheio do Espírito Santo. Aquele servo orou por Paulo para que fosse cheio do Espírito Santo. O Senhor Jesus, antes de enviar a igreja para o mundo, para pregar, para fazer a obra, para evangelizar, aleluia, ele os encheu, ele os revestiu de poder. Ser cheio do Espírito, sim, batizado no Espírito Santo, com a evidência de línguas, aleluia. Quando isso acontece, nós estamos nos preparando espiritualmente para o plano de Deus. Já aceitamos o plano de Deus no contexto agora neotestamentário da igreja, meu e seu, é parte da preparação, não só a devoção, a oração e o jejum, mas também sermos cheios, buscarmos o revestimento de poder, porque é o preparo espiritual para fazermos a obra de Deus. E Paulo ali estava se preparando, ele já tinha muito conhecimento, aleluia, mas ele precisava desta virtude do Senhor. Glória a Deus. Esther capítulo 4, versículo 16, nós conhecemos este texto.
texto, que é aquele que diz: jejuem por mim, não é? Não bebam nem comam por 3 dias, e eu e minhas moças faremos a mesma coisa, e vou ao rei então falar. Segundo lugar, preparo emocional. Nós somos espírito, mas somos alma. Nós ouvimos de Neemias, que foi alguém que ficou muito entristecido, chocado pela realidade. Este é o seu emocional. Aleluia. E nós somos isso, e Deus sabe disso. E nós temos que trabalhar com o nosso emocional, mas não é por manipulação da nossa cabeça, não, mas sim colocar, ancorar a nossa confiança em Deus. Quando nós fazemos este trabalho que aparentemente não, essencialmente é espiritual, quando nós oramos, quando nós jejuamos, quando nós conhecemos o projeto de Deus pela palavra, nós podemos então ancorar a nossa fé, ancorar a nossa esperança na promessa do Senhor, e ao fazermos, a nossa alma descansa, a nossa alma é confortada. Esta segurança emocional não está feita pela nossa manipulação das coisas, da realidade ou até da nossa própria emoção, não. A virtude central é espiritual, mas dela, aleluia, nós dizemos como Davi dizia: alma minha, lembra-se? Então nós podemos dizer à nossa alma: confia no Senhor, aleluia. E este exercício de alma é bíblico, amém? Porque muitos de nós estamos buscando em muitas partes exercícios emocionais que estão aos milhares sendo oferecidos para nós neste mundo, mas que não provém de Deus. Algum funciona um pouquinho para lá e para cá, mas eu quero assegurar a você, não pela minha segurança, mas pelo Deus que deu esta palavra, quando a nossa emoção, quando o nosso emocional, aleluia, é ancorado nele, na direção dele, nós não precisamos nada destes conselhos, mas o Senhor nos sustenta. Vamos aos textos bíblicos que nós propusemos. Salmos capítulo 56 e versículo 11 diz: em Deus tenho posto a minha confiança, não temerei o que me possa fazer o homem. Esther capítulo 4 versículo 14 diz: porque se de todo te calares neste tempo. Olha aí o que disse Mardoqueu. Aleluia! Olha a confiança de Mardoqueu depois de ter orado, já tinha no seu coração esta verdade. Olha aí, socorro e livramento doutra parte virá para os judeus, mas tu e a tua casa de teus pais perecereis. E quem sabe para este tempo chegaste a este reino, aleluia. Ou seja, Mardoqueu sabia que Deus a usaria, ele tinha confiança, mas a confiança maior não estava em Esther, estava ancorada no Senhor. E quando nós exercitamos a fé bíblica, vivemos na dimensão que a palavra nos chama a viver e colocamos verdadeiramente a nossa confiança no Senhor, nós podemos fazer como a palavra diz, descansar. Não é fácil, mas chegar aí não é um exercício mental, aleluia, mas sim um preparo espiritual que nós, eu e você, como professores de escola dominical, como crentes, devemos ter, exercitar, meu querido irmão, minha querida irmã, vamos exercitar na nossa vida. E sabe como é que exercita? Nos problemas, nos desafios, nas coisas insolúveis, nas realidades que nós estamos lutando na nossa vida, mas é aí. E ao passar com o Senhor da maneira bíblica, aleluia, nós podemos ajudar alguém, nós podemos orar com alguém, nós podemos guiar alguém, nós podemos ensinar alguém com virtude, aleluia, porque no momento do problema somos tentados a procurar a maneira que humanamente é mais fácil, mas que Deus nos ajude a ancorar a nossa confiança no Senhor, buscar a resposta dele. E eu não estou dizendo confiança de palavra fiada, não, estamos falando da confiança bíblica e verdadeira de alguém que teme ao Senhor. Em terceiro lugar, muito interessante, o preparo físico. E colocamos 2 palavras aí, força e tática. O plano é de Deus, mas é necessário um preparo espiritual, é necessário um preparo emocional vinculado com o espiritual e é necessário um preparo físico. Por que não? Porque quem vai agir, quem vai pregar,
Quem vai ensinar? Quem vai lá falar com o rei? Quem vai estar adiante da batalha? Quem vai fazer a obra de Deus? É um homem, é uma mulher, é alguém fisicamente. Amém? Então nós temos que ter um preparo físico. A realidade da batalha, ela é física, ela tem o lado espiritual. Por trás do homem físico, Amã, está um inimigo que queria extirpar e sempre teve como este projeto o povo de Israel da história, porque é o povo de Deus, da mesma maneira a igreja, mas para além do espiritual, quem está na sua frente, a realidade que nós vemos, o banquinho da igreja que está vazio ou que está cheio, é uma realidade física. Portanto, nós precisamos de força e das táticas, e volto a dizer, do Senhor para nós. 1 Samuel capítulo 14, 27 a 29, o texto diz: porém Jonatas não tinha ouvido quando seu pai conjurara o povo, e estendeu a ponta da vara que tinha na mão e molhou no favo de mel. E tornando a mão à boca, aclararam-se os seus olhos. Então respondeu um do povo e disse: solenemente conjurou teu pai o povo, dizendo: maldito o homem que comer hoje pão. Pelo que o povo desfalecia. Então disse Jonatas: meu pai tem turbado a terra. Ora, vede como se me aclararam os olhos por ter provado um pouco deste mel. Sem entrar demais no contexto dessa história, para não dificultar, até para você usar este texto na sua sala de aula, veja que Jonatas, com aquele povo que estavam sem comer há um tempo, quando eles encontraram aquele mel e colocaram na sua boca, se lhe aclarou os olhos. Ou seja, a comida saudável, o cuidado com o corpo, sem os exageros, sem se entregar às coisas exageradas, não é? Então, este cuidado, esta alimentação provida pelo Senhor para nós como seres humanos, fisicamente, então este cuidado fez com que eles tivessem força para vencer os inimigos, e em verdade, neste contexto aí, o Senhor deu a vitória a eles nesta guerra, e você vai ver aí que houve, não é? Jonas podia ter ouvido o assunto do pai e não ter comido, e era muito possível que eles tivessem desfalecido e não encontrado força. Então, para lutar, nós temos que cuidar do nosso corpo físico também. Ele não é o nosso ídolo, nós não o idolatramos, mas nós cuidamos dele porque ele é templo do Espírito Santo de Deus. 2 Samuel, capítulo 5, 23 ao 25, diz: Davi consultou o Senhor, o qual disse: não subirás, mas rodeia por detrás deles e virás a eles por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás, porque o Senhor saiu então diante de ti a ferir o arraial dos filisteus. E fez Davi assim como o Senhor lhe tinha ordenado, e feriu os filisteus desde Geba até chegar a Gezer. O que é que nós vemos aqui? Para o preparo físico, nós falamos de um lado, que é a força física, é o cuidado com o corpo, a estar de pé e saudável, porque sem o corpo de pé e saudável, nós não poderemos fazer a obra de Deus, cumprir o plano de Deus na nossa vida. Amém? Mas em segundo lugar, é tática. É a tática, como fazer, por onde ir, por que lado fazer. E nisso também nós procuramos ao Senhor, é o exemplo que Davi nos dá. Amém? Então veja que são emocionais e físicos, mas conectados com o preparo espiritual. E nós reconhecemos em Davi um homem, aleluia, que nunca saía à batalha sem consultar ao Senhor. E aí está mais uma delas. Diz o texto que nós acabamos de ler, ele consultou ao Senhor, o Senhor disse: vai, mas não vai por este caminho que você está pensando, vai por lá, dá a volta por trás. Ou seja, Deus deu a tática de ação. E nós acabamos de ler no último versículo. E Davi fez do jeitinho que o Senhor mandou. E o que aconteceu? O Senhor lhes deu a vitória naquela peleja. Esther capítulo 5, versículos 7 e 8 diz: então respondeu Esther e disse: minha petição e requerimento é se achei graça aos olhos do rei. E se bem parecer ao rei conceder-me a minha petição e outorgar-me o meu requerimento, venha o rei com Amã ao banquete que lhes farei de preparar, e amanhã farei conforme o mandato do rei. O que é que nós encontramos aqui? A tática de Deus. A tática dada por Deus. Por que eu digo isso? Essa foi uma das coisas que nessa história de Esther mais me chocaram, mais me chamaram a atenção. Porque
O fato dela ter ido ao encontro do rei, enfim, foi corajoso, mas ela, enfim, era sua esposa, amada, recém-casada, enfim. Mas ela foi. E quando ela chegou diante dele, ela pediu a ele que viesse a um banquete. Ela podia ter falado ali, mas ela não falou. E o rei foi muito feliz e etc., permitiu. Naquele banquete, nós vemos que ela, ao invés de dizer ali, era a segunda oportunidade, ou seja, não faria sentido. A minha visão humana, ela deveria falar de cara. Mas ela não falou. Chamou para um banquete. Tudo bem, veio para o banquete com Amã já. E neste banquete, ela pediu para ele vir em outro banquete. O que eu entendo isso está junto com o que nós vamos estudar no último tópico, que é preciosíssimo, que trata-se da sintonia com Deus. Porque só o Senhor para dar esta tática, que nós não vemos aí a descrição dela, vemos esta tática em ação, mas entendemos que era de Deus. Porque o maior disso é que entre este jantar, este banquete e o seguinte do dia seguinte, o Senhor fez com que o rei perdesse o sono e pedisse para ler as crônicas dos reis e descobrisse o assunto lá de Mardoqueu que tinha salvado a vida dele e chamasse Amã para colocar ele para andar na rua com Mardoqueu e o povo, né, enfim, honrando a pessoa de Mardoqueu. Tudo isso aconteceu entre um dia e o outro dia. O tempo de Deus. Mas nós estamos falando de preparo, lembra disso? O segundo tópico, nós estamos falando tempo de preparo. Como é que nós nos preparamos? Espiritualmente, em primeiro lugar, na abstinência e na devoção. É hora de abster-se do mundo, do olho para a nossa realidade, das coisas que estão ao nosso redor. Não. Tudo, vamos voltar para o Senhor e vamos entrar em devoção, em oração, em jejum, em busca, porque aí nós conseguiremos colocar o emocional no lugar certo e aí nós conseguiremos também colocar o físico no lugar certo, não só sendo prudentes para ter o nosso corpo como deve estar, mas também para entender a tática do Senhor para que nesta guerra, nesta peleja, nessa situação, nós possamos agir e alcançar a vitória que o Senhor tem para nós. Amém? Aleluia, que tópico glorioso. Terceiro e último, o tempo da ação do plano de Deus. Nós falamos da decisão, entramos no plano. Em segundo lugar, o preparo. Agora, Senhor, como é que a gente vai se preparar? Já falamos dele, mas agora vamos falar da ação. Chegou a hora do plano. O que nós vamos aprender com isso? Primeiro, o exercício da sintonia com Deus. Segundo, a espera do momento de Deus. E em terceiro, a segurança na providência de Deus. O exercício na sintonia com Deus, irmãos, é algo tremendo. É algo que é essencial, no entanto, tão pouco vivido hoje. Porque quando nós nos alimentamos das coisas do mundo, e com isso eu não quero dizer necessariamente do mundo carnal, das abominações, do pecado, não. Mas quando nós não tomamos tempo em sintonia com o Senhor, em oração, quando a Bíblia diz orar em todo tempo, é estar sintonizado, é estar cantando hinos, é estar no trabalho, mas em tudo você está em comunhão com o Senhor. E apesar disso ser tão lindo e ser tão precioso e ser assim que o Senhor planejou, porque nós vemos na vida de Jesus, porque nós vemos na vida de Paulo, e nós vamos estar lendo alguns exemplos aqui. Isso é o que Deus quer para a nossa vida individualmente. É por isso, escute, por favor, que Ele deixou o Espírito Santo para morar em cada um de nós, para que cada um de nós tivesse dentro de nós a sua presença, o seu guiar, e nós precisamos então ter esta intimidade, esta sintonia com Ele que nos foi permitida, mas em ser permitida e dado acesso e nós usarmos, irmãos, é um longo caminho, porque a maioria de nós, infelizmente, estamos muito ocupados no nosso telefone, nas mídias sociais, no dia a dia da família, do trabalho. E olha, essa é uma realidade de todos nós. Eu sei disso perfeitamente. Né? No entanto, precisamos nos esforçar, voltar ao lugar da comunhão para podermos entrar no projeto de Deus. Então vamos aos textos bíblicos do exercício da sintonia com Deus. Atos capítulo 16, versículo 6 ao 10 diz o seguinte: passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos
pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas, olha aí, o Espírito de Jesus não lhe o permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade, e Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia, que lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. O que é que nós encontramos neste texto? Alguém em sintonia com o Espírito Santo de Deus, o apóstolo Paulo. E por mais que a sua intenção fosse excelente, uma vida entregue às missões, ao trabalho de Deus, um homem usado por Deus estava numa viagem missionária, aleluia, com uma realidade fantástica, de gente sendo salva, de alcançar países, de levantar obreiros. E ele estava ali numa noite e disse: olha, amanhã a gente vai para tal lugar. E a Bíblia diz que o Espírito Santo disse que não. Ele disse: irmãos, olha, o Espírito Santo nos proibiu de ir para lá. Aí depois, então, vamos para tal lugar. Ele disse: o Espírito de Jesus também não permitiu. E não foram. Obedientes e sintonizados com o Espírito Santo de Deus. Aí, naquela noite, o Senhor lhe deu uma visão. Lhe deu um sonho, né? O que nós encontramos isso? A paciência do obreiro. Porque Deus faz no seu tempo, do jeito que lá em Esther nós estudamos. Acabamos de ler o texto, que entre o segundo banquete, primeiro e o segundo banquete, Deus providenciou que o rei perdesse o sono. Da mesma maneira que se Paulo fosse desobediente, veja como Deus nos testa. Ele podia ter, será que foi mesmo Jesus que está falando aqui, o Espírito Santo? Não, vamos para lá, porque lá é um lugar importante para a gente ir, etc, etc. É o plano do homem. Mas quando nós estamos no plano de Deus, aleluia, a ação do plano, e Paulo estava no coração da ação de Deus, de levar o evangelho para todo mundo daquela época. E como o Senhor o usou, ele tinha que conhecer e formar aquelas igrejas, para que o Senhor usasse para escrever estas cartas que hoje estão na nossa mão, porque este era o projeto de Deus. Aleluia. Então nós vemos ele em sintonia com Deus, ele aquietou-se. Há tempo de sair, que a nuvem sai, há tempo de ficar, a nuvem ficava parada, lembra no deserto? Então sintonia com Deus é o que a Bíblia nos manda fazer. Não tem que ter pressa, não tem que olhar para o plano do homem, não tem que agir conforme o que a televisão, a mídia ou quem quer que seja diga, mas os sintonizados com o Senhor. E porque eles ficaram em obediência, o que aconteceu? Aí teve a visão do varão, né, da Macedônia, ele entendeu, diz a palavra de Deus, que o Senhor chamava para lá, e dito e feito. Era o projeto de Deus. Terminaremos com o texto de Lucas, capítulo 12, versículo 11 e 12, que diz: e quando vos conduzirem às sinagogas, aos magistrados e potestades, não estejais solícitos de como ou do que haveis de responder, nem do que haveis de dizer, porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que vos convenha falar. Isso, irmãos, eu confesso, até eu tremo nas bases. Aleluia. Mas, uma outra vez, pela graça do Senhor, nós vemos isso na prática. Glória a Deus. Que é isso? Nós estamos numa situação difícil, talvez não tenhamos condição de estudo ou, enfim, de conhecimento de causa para falar, mas o Senhor Jesus aí, era Jesus falando isso, disse: olha, irmãos, olha, meus filhinhos, não se preocupem, vocês vão ter o Espírito Santo dentro de vocês, para que na hora do aperto, na hora de uma situação difícil, aleluia, você não precisa estar perturbado, ele ajudará aquilo que você tem que falar. E esta é uma realidade que nós deveríamos viver muito mais. E por que não vivemos? Porque não vivemos em comunhão com o Espírito de Deus. Porque passamos nossos dias ligados na realidade do mundo. Eu volto a dizer, eu não estou falando de pecado, não estou falando de uma vida, enfim, maligna, cheia de, enfim, desobediência à palavra de Deus, não. Mas mesmo os obedientes, aleluia, estar sintonizado com o Senhor é um exercício de vida, aleluia. Mas para agir o plano de Deus, não há melhor lugar. E Deus projetou para que fosse assim. Jesus veio e ele disse: olha,
É bom para vocês que eu vá, porque eu vou mandar um outro Consolador e ele estará em vós. Aleluia, estará convosco, vos guiará e vos ajudará. E é ele quem nós temos em nossas vidas. Sintonia com ele. Em segundo lugar, a espera do momento de Deus. Deus, como acabamos de falar em alguns textos aí, tem o momento certo. Se o plano é dele, é a hora certa. Aleluia. E como é difícil para nós, né? Com certeza, porque a gente fica sem saber. Será que agora é a hora de agir? Será que é para lá? Senhor, quando será? Às vezes a gente acha tardou, né? Teve um rei até que disse, olha, estava tudo chegando, eu falei, não vai, o pessoal vai debandar, eu tive que fazer isso. Não esperou no momento certo. Meu Deus, e perdeu o seu reinado porque não soube esperar no momento de Deus. Mas quando nós estamos no projeto de Deus, no plano de Deus, e que lindo que Esther soube esperar, soube pedir mais um banquete, mesmo que talvez dentro dela ela ficou se questionando, será que é Deus mesmo nisso? Aleluia! Mas dito e feito, no outro dia, quando ela falou, o cenário de Deus já estava todo no lugar. E vamos ver mais este texto aí em Esther, capítulo 7, 3-6, que nós vemos este texto mesmo. Diz, então respondeu a rainha Esther e disse, se, ó rei, achei graça aos teus olhos. Esse é o segundo banquete. E sem bem parecer ao rei, desse a minha vida como minha petição, e o meu povo como meu requerimento. Ó a sabedoria que Deus deu a ela para falar, aleluia. Porque estamos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem, lançarem a perder. E se ainda por servos ou por servas nos vendessem, calar-me-ia, ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esther, quem é esse? E onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? E disse Esther, o homem, o opressor, e o inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. O que nós encontramos aqui? A hora de Deus. Aleluia. Não só o Senhor permitiu a ela usar as palavras próprias, que ao rei, na linguagem real, falava forte a ele. Ela usou palavras muito sábias de quem está falando com o rei. E eu imagino que ela não tinha humanamente tanto tempo ao lado do reinado para ter tal sabedoria, mas o Senhor estava com ela. Mas mais importante, nós estamos estudando aqui na hora certa. Naquele terceiro encontro, foi a hora de Deus que ela disse, esta é a situação, este é o homem, este é o projeto, e não houve outra situação senão de que no momento de Deus, Deus atuou, levantou Assuero e Amã ali, você e eu sabemos o seu final. Juízes capítulo 7, versículo 12 ao 18 será o nosso segundo exemplo. Diz o texto, e os midianitas e amalequitas e todos os filhos do Oriente jaziam no vale como gafanhotos em multidão. E eram inumeráveis os seus camelos como a areia que há na praia do mar em multidão. Chegando, pois, Gideão, eis que estava contando um homem ao seu companheiro um sonho, e dizia, eis que um sonho sonhei. Eis que um pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos midianitas e chegava até as tendas e as feriu e caíram. E as transtornou de cima para baixo, e ficaram abatidas. E respondeu o seu companheiro e disse, não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Deus tem dado na sua mão aos midianitas e a todo este arraial. E sucedeu que, ouvindo Gideão a narração deste sonho e a sua explicação, adorou. E tornou ao arraial de Israel e disse, levantai-vos, porque o Senhor tem dado o arraial dos midianitas em vossas mãos. Então repartiu os 300 homens em 3 esquadrões, e deu-lhes a cada um nas mãos buzinas e cântaros vazios com tochas nelas acesas, e disse-lhes, olhai para mim, e fazei como eu fizer, e eis que chegando ao extremo do arraial, será que como eu fizer, assim fareis vós. Tocando eu, e todos os que comigo estiverem a buzina, então também vós tocareis a buzina ao redor de todo o arraial, e direis, pelo Senhor e Gideão. O que nós encontramos aí? Aleluia. Você leu comigo num versículo que nós lemos no começo da lição, que ele chamou os lutadores, os pelejadores, o exército, eram 32 mil, mas na aprovação do Senhor ficou só com 300. E ali o Senhor o fez ir para o arraial dos midianitas, que era, como nós acabamos de ler, como a areia do mar, demais.
Mas ali o Senhor permitiu que alguém tivesse um sonho. Olha o momento de Deus. Dos midianitas. E um estava contando para o outro, para o companheiro, o sonho que teve. E o que ouviu disse, olha, esse teu sonho significa que Gideão vai ganhar. O Senhor vai dar, o Deus deles vai dar a vitória. E quando Gideão escutou isso, sabia que era o momento de Deus, sabia que a vitória do Senhor estava dada para ele e adorou ao Senhor, ainda que somente com 300, aleluia. Como a areia do mar, ele foi com 300. E aí qual foi a tática? Levar aquilo ali que nós acabamos de ler nas mãos, as buzinas e etc., e dividiu-se disso, da maneira que eu fizer, na hora que eu fizer, ou seja, no momento de Deus. E Deus dá ao homem de Deus a instrução da hora certa, aleluia. Nós muitas vezes não aceitamos autoridade, mas Deus tem compromisso com aquele que ele põe adiante, aleluia. E não só da igreja, da família também, aleluia. Da família, da igreja e até da nação, né? Não querendo entrar em detalhes, mas o Senhor não passa por cima somente se Ele quiser. Nós somos chamados pelo texto de Romanos, capítulo 13, a estarmos debaixo da autoridade que foram colocadas, aleluia. Mas entrando neste contexto aí, está aí um homem de Deus que estava diante não só da nação, mas daquele pequeno exército. Mas ele disse, façam na hora que eu fizer, naquilo que eu fizer, vocês façam igual. Aquele foi o tempo de Deus, aquele foi o momento de Deus. E quando Deus deu a ele no coração, é a hora e tocou, nós sabemos disso. Aleluia, a vitória foi segura porque era o plano de Deus. E por último, a segurança na providência de Deus. Nós que estudamos esta lição em sintonia, precisamos entender, confiar, saber aquilo que nós começamos a lição com este sentimento. O plano é de Deus. Nós somos de Deus e o Senhor é quem peleja por nós. Aleluia. Humildemente, nós temos que depender dele, porque as situações, nós sabemos, são terríveis. Nós, durante o passar da nossa vida, e de países para países, de governos para governos, situações às vezes ficam tão pior, tão degradadas, como nós vemos na história do povo de Israel. Mas a nossa segurança como povo de Deus é no nosso Senhor, aleluia. E nós aprendendo do plano de Deus, sendo parte, se o Senhor nos chama, e sempre nos chama a nível de família, a nível de igreja, de participar na sua obra, no seu plano, e estamos esperando o momento, sintonizados com Deus, precisamos entender, aleluia, que Deus proverá. Isso em Esther capítulo 4, versículo 14, está explícito que Mardoqueu confiava. Ele diz, porque se de todo te calares neste tempo, olha aí mais uma vez, vamos ler esta palavra tão linda, o que Mardoqueu diz, socorro e livramento doutra parte virá para os judeus. E esta a confiança de que Deus proverá. Se você for usado por Deus, aleluia, aleluia, minha filha, meu filho, meu irmão da classe de escola dominical, seja usado porque Deus te colocou para este propósito, aleluia. No entanto, nós entendemos que esta batalha não depende de você, não depende de mim, depende do Senhor que provê, do Senhor que guarda, do Senhor que levantou um povo na terra, aleluia, para que o seu nome fosse conhecido. Bem haverá para ti se você for parte, porque eu creio, dizia Mardoqueu em minhas palavras, que o Senhor te levantou e te colocou neste lugar para este tempo. No entanto, se você se calar, aleluia, o Senhor providenciará. Às vezes a gente tem esperança de um lado, quem não viveu essa realidade, não é isso? Às vezes a gente fala, olha, eu estou nessa situação, mas eu tenho um amigo lá que eu sei que vai fazer. E o que aconteceu alguma vez? Né? Falhou o amigo, não quis fazer, disse que não dá certo, virou as costas, não atendeu o seu telefonema. E agora? A nossa segurança tem que estar no nosso Senhor. Hebreus capítulo 11, versículo 17 e 18. Diz, pela fé, ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que receber as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência, considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. O que é que nós aprendemos deste texto? Primeira coisa que Deus estava provando a Abraão. Deus tinha um plano grandioso para Abraão.
não só para levantar da sua semente o povo de Israel, mas da semente da fé de Abraão, o povo de Deus que somos nós hoje, que somos filhos de Abraão pela fé. E Deus o provou de uma maneira também ímpar, que foi pedir o único filho que ele nem podia ter com essa esposa, né? Mas Deus fez o milagre, que nasceu e agora oferecê-lo em sacrifício ao Senhor, mas ele passou na prova. E qual era o seu coração nesta prova? Era confiar, era segurar que Deus que tinha prometido, ele sabia que a promessa estava ancorada fisicamente, a promessa de Deus é espiritual, mas fisicamente ela estava ancorada naquele filho, porque era o primeiro desta grande genealogia das areias. Lembra quando Deus falou, olha para o céu, vê as estrelas e conta, porque assim será a tua semente? Ora, ele teve até um filho antes e Deus disse, não é com esse a promessa. E quando ele teve agora, em Isaac, Deus disse, em Isaac será a tua descendência. E Abraão creu. Agora, como é que pode? O que Deus está fazendo aqui, gente? Se Deus disse que em Isaac era a descendência, agora ele pede Isaac em sacrifício, como obedecer? Mas o segredo está escrito aí. Hebreus capítulo 11, 18, né? Que acabamos de ler. Que ele cria que Deus era poderoso até para dos mortos ressuscitar o seu filho. Esta era a segurança, esta era a confiança. Deus não deixará cair por terra a sua promessa. Deus não deixará cair por terra o seu plano, aleluia. E no seu plano nós podemos estar seguros, assim que se Deus tem e revelou para você um plano na sua vida. Se Deus tem trabalhado na sua igreja, na sua congregação, aleluia, um projeto de Deus, estejamos seguros. O Deus que foi com Esther e Mardoqueu e o povo, o Deus que esteve com Abraão e prometeu e pediu nesta prova algo tão tremendo, que nós possamos passar das provas também, entendendo, ancorados, como fomos lembrados maravilhosamente nesta lição, que a nossa confiança, aleluia, resida para sempre no Senhor. Amém.